Louvado seja o nome do Senhor, a palavra é Jeremias 14. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa pegar sua Bíblia para acompanhar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: Jeremias em vão intercede pelo povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se, confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó, esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como um homem cansado, como valoroso, que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os seus pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-lhe mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, em que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da peste, e não haverá quem enterre as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida, de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra, e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborrecesse a tua alma a Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, portanto em ti esperaremos.
pois tu fazes todas essas coisas. Amém. A igreja pode se assentar. Louvado seja o teu santo nome. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Que palavra gloriosa. Louvado seja o Senhor, né? Aqui, Jeremias, ele intercede pelo povo. E quão duro é, né? Quando você sabe, né, que algo de errado está acontecendo, mas ali o Senhor sempre alertou aquele povo, o povo de Israel, sempre alertou, sempre falou: volte para mim, deixe os seus pecados, deixe, continua falando, cada dia o Senhor tem falado sobre isso, porque Jesus está voltando. E aqui Jeremias, ele fala, né, ele fala a respeito de tudo aquilo que aquele povo estava passando, mas por causa da rebeldia, porque eles não deram ouvidos ao Senhor. E o Senhor estava muito aborrecido com aquele povo, muito triste. E a paciência do Senhor também tem limite, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor é amor, mas Ele também é justiça. E muitas das vezes o Senhor permite que nós passemos por várias situações, que nós venhamos até mesmo a cair, para que nós nos lembremos de Deus, mas que isso não venha acontecer nem comigo, nem com você, que nós possamos ser obedientes ao Senhor, porque é isso que Ele espera de nós, é isso que Ele quer de nós, né? Aí no versículo 2 diz: anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Por quê? Porque está chorando, porque está por causa do pecado, porque quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos enxergar a luz, nós não conseguimos encontrar vontade de orar, nós não temos vontade de ir na igreja, nós só vemos problema na nossa frente. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor nos ouve, Ele é o único que pode nos tirar do lamaçal do pecado, né? E aqui aquele povo estava até de luto, de tão entristecido que ele estava, né? E o 3 diz assim: os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água, vêm às cavas e não acham água, voltam para os seus cântaros vazios, envergonham-se, confundem-se e cobrem as suas cabeças, porque a água é a água da vida, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós, que quando nós temos sede de Deus. Por isso que nós temos que ter sede todos os dias, sede de buscar, sede de orar, porque aqui eles estavam, os mais ilustres, quer dizer, pessoas que assim eram pessoas importantes, mandavam os pequenininhos buscar água. Por quê? Porque muitas das vezes, mesmo uma pessoa tendo uma formação importante, sendo um doutor, uma doutora, mas sem Deus ele não é nada. Se ele não tiver a água da vida para beber através da santa palavra do Senhor, se ele não entrar, não meditar na santa palavra, ele vai ser, como aqui está dizendo, um cântaro vazio. Ele vai ser um cântaro vazio, ele vai se envergonhar, vai sentir vergonha quando ele se debater com situações, com coisas que ele não sabe como resolver, porque o único que pode iluminar as nossas mentes, iluminar o nosso caminho, nos dar direção em tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, muitas das vezes em decisões importantes da nossa vida, é o Senhor. Por isso que eles mandaram buscar água, porque eles precisavam da água da vida. Louvado seja o Senhor. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas do campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. Olha, até os animais, né, abandonaram as suas crias, mas o Senhor não nos abandona. Enquanto houver vida, enquanto houver vida, há esperança. Então você que acha que não tem mais jeito, que acabou tudo, que você vai abandonar tudo, abandonar sua casa, abandonar sua família, nunca faça isso.
Volte para o Senhor, volte para os caminhos do Senhor, busque ao Senhor e o Senhor vai preparar o de melhor para você, aquilo que você precisa, mas volte-se para o Senhor. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sobem no vento como os dragões, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Quer dizer, não tinha mais erva, não tinha mais alimento, porque não chovia. Não havia chuva por causa do pecado do povo. Deus cerrou os céus e não havia mais chuva. O pecado, ele traz muitas coisas e é isso que nós estamos vivendo hoje. A escassez já começou, os preços estão lá em cima. Se você ia no supermercado e com um valor X, você trazia muito mais coisa do que você traz hoje. Está tudo diferente. Pode observar, é a volta de Jesus, a escassez por causa do pecado, porque eu e você pecamos e precisamos todos os dias nos humilhar na presença do Senhor, para que haja chuva, para que haja restauração, para que venha o alimento à nossa casa. Nós precisamos do Senhor. E o 7 diz assim: posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. E é verdade, aqui está falando tudo. Por que está acontecendo tudo isso? Por causa da rebeldia do povo. Cada um busca aquilo que é para o seu próprio ego, a palavra que fala, que enche o meu ego, que faz bem para mim, mas eu tenho que ouvir a palavra que me corrige, a palavra que me ensina o caminho do céu, porque não adianta nada eu buscar só coisas boas e bonitas, palavras lindas e maravilhosas, e eu ir para o inferno. Não, busque a palavra, medita na palavra e aprenda com a palavra, porque é ela que nos ensina. E aqui fala no 8, ó esperança de Israel e Redentor seu, no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra? E como um viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como um homem cansado, como um valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, e não nos desampares. Aqui Jeremias estava intercedendo, e ele falava: Senhor, parece, Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, Senhor, no tempo da angústia. Senhor, mas tem hora que parece que o Senhor é como estrangeiro. O Senhor passou e agora o Senhor não está mais aqui. Senhor, olha o que está acontecendo. E muitas das vezes nós somos assim com o Senhor. Nós sabemos que estamos errados. Estamos vendo tudo da maneira que o Senhor não agrada, que não agrada ao Senhor. E ali nós ainda queremos que o Senhor, muitas das vezes, que Ele concorde com o nosso pecado, mas jamais o Senhor vai concordar com o pecado, jamais. O Senhor ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então aqui Ele diz assim, né? Depois Ele fala: eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está conosco, mas muitas das vezes o Senhor fica contemplando e Ele permite que nós venhamos a passar por tantas coisas como estamos passando neste momento, né? Aleluia. No 10 diz assim: assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto armaram o afastar-se, não detiveram os seus pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Então aqui, né? Porque o Senhor chamando, quantas vezes o Senhor tem nos chamado, quantas vezes o Senhor tem falado conosco, pedido para nós voltarmos para o caminho dele cada dia mais, mas a gente às vezes escolhe afastar-se, escolhe outros caminhos, escolhe buscar outras coisas, e ali o Senhor fica triste conosco, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem um banquete para cada um de nós, o Senhor tem bênçãos para nós, não é só as bênçãos, a maior bênção é a nossa salvação, é a vida eterna que Jesus pagou o alto preço na cruz do Calvário. Só por isso nós devemos ser muito gratos a Ele, por isso é tudo na nossa vida, mas só que nós temos que batalhar todos os dias pela nossa salvação, porque senão nós não vamos para o céu. Porque nós levantamos a mão para o Senhor e falamos: eu te aceito, Senhor, mas todos os dias eu tenho que me humilhar, todos os dias eu tenho que pedir para o Senhor tirar de mim aquilo que não agrada a Ele, todos os dias eu tenho que pedir para o Senhor me ensinar o caminho dele, para que lá juntos
com os nossos irmãos, nós possamos ir para o céu, morar na eternidade. O 11 diz assim: disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o bem. Chegou uma hora que o Senhor falou, chega. Tem horas que o Senhor vai falar, não ore por esta vida, não ore, deixe, a prova é dele, deixa, ele vai passar por prova, não tome a prova de ninguém, nem eu e você podemos tirar a prova de ninguém. Muitas vezes a pessoa está sofrendo, está passando por uma necessidade, mas o Senhor está permitindo, porque o Senhor quer que ela aprenda e volte para os caminhos do Senhor. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Olha, que coisa, o Senhor, que a ira do Senhor está sobre a face da terra. A ira do Senhor está sobre a face da terra, povo de Deus. Isso nós estamos vendo no mundo todo, a peste, a fome. Hoje eu ouvi falar que está tendo um surto de varíola e também é transmitida pelo ar, também da mesma maneira. E vai vir vacina para isso, vai vir vacina para a varíola também. Então tudo isso são sinais dos tempos, quantas coisas estão vindo. Por isso todos nós devemos nos atentar. E essa palavra também fala dos profetas, né? Os profetas que dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeiramente neste lugar. Ai daquele que profetiza de si mesmo, ai daquele que fala sem o Senhor mandar, porque aqui o Senhor falou nessa palavra, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação, e vaidade, o engano no seu coração. Portanto, assim diz o Senhor acerca desses profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Quão é sério nós brincarmos de sermos crentes, brincarmos com a palavra de Deus, jamais podemos brincar com essa palavra, porque ela não é minha, não é sua, a palavra de Deus. Então nós temos que pedir para o Senhor sabedoria, para falar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós devemos meditar na santa palavra do Senhor e deixar o Senhor nos corrigir, abrir o nosso coração. Senhor, se você não está entendendo, fala, Senhor, abre o meu entendimento, eu quero aprender de Ti, eu preciso entender, esclarece a minha mente, Senhor. E aí o Senhor vai abrir o teu entendimento. E ali, louvado seja o nome do Senhor. E no 17 ele diz assim, portanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida, de grande ferida e de chaga muito dolorosa. Aleluia, aqui ele está falando de tanta coisa, de peste, né, de toda a tristeza, mortos na rua. O que nós estamos vendo? Há tanta mortandade que nós não ficamos sabendo, no mundo todo, guerras lá na Ucrânia, muita guerra, tudo isso que está descrevendo aqui nos próximos versículos é o que está acontecendo no mundo todo, né? Mas tudo fruto do pecado, cumprimento da santa palavra do Senhor, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então que eu e você possamos estar mais firmes na presença do Senhor, pedirmos perdão cada vez que pecarmos, pedir para o Senhor, Senhor, arranca de mim, eu não consigo sozinha, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a melhorar na Tua presença, tira de mim tudo aquilo que não Te agrada, para que o Senhor possa, Senhor, para que eu possa morar no céu, que eu possa também ser bênção na vida de outras pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E no último versículo ele diz assim, haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não, mas Tu somente, ó Senhor nosso Deus, portanto em Ti esperaremos, pois Tu fazes todas essas coisas. Ali o povo estava precisando da chuva, da água, a chuva que traz a água da vida, que a chuva vem do céu e traz a água. Aquele povo estava sedento por causa do pecado. E aqui ele está falando, será que a vaidade dos gentios, será que a vaidade da nossa vida vai trazer alguma coisa de bom para nós? Será que nós não estamos dando mais atenção a coisas do mundo? Será que muitas das vezes nós perdemos tanto tempo com coisas que não vão levar a nada, e ali deixando muitas das vezes
às vezes de estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. É isso que o Senhor está falando conosco, né? E aqui Ele está falando, aqui Jeremias falando, não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, esperaremos, pois tu fazes todas as coisas. Só o Senhor pode trazer a verdadeira paz, a água da vida, a palavra do Senhor, a correção para as nossas vidas. Só o Senhor, porque aquele que o Senhor fala na sua palavra, que Ele corrige todo aquele que Ele ama. Todo pai corrige um filho quando está fazendo coisa errada, porque Deus quer que nós venhamos a ser salvos. Foi por isso que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto em cada coração. Louvado seja o nosso Pai.